Olá, o meu nome é José, tenho 67 anos e vou contar para vocês a história de meu padrinho Roberval, que já é falecido. O meu padrinho morou quase que sua vida toda em uma cidadezinha aqui no interior de Minas Gerais. Na época do ocorrido, ele era um rapazote que morava com seus pais e trabalhava em uma fazenda ordenhando as vacas e vendendo leite na cidade. A família dele, muito religiosa, sempre acreditaram no sobrenatural, em vida após a morte e outras criaturas das trevas. Com meu padrinho não era diferente. Ele cresceu no meio dessas crenças e respeitava muito esse assunto. Ele, desde criança, tinha contato com o sobrenatural. Ele via vultos, ouvia vozes, e apesar de ser um dom assustador, ele já estava acostumado, pois ele nunca tinha passado por nada de ruim com esse contato. Até que um dia mudou-se para a cidade uma família. Um casal já com certa idade e seus 8 filhos. 3 eram biológicos e 5 foram adotados. O meu padrinho logo pegou amizade com os rapazes, que eram quase todos da idade de meu padrinho. Eles conseguiram um trabalho na mesma fazenda onde meu padrinho trabalhava. Meses se passaram e a amizade deles foi só aumentando. Eles saíam juntos todo final de semana para pescar ou caçar. Mas em uma dessas caças, em noite de lua cheia, algo muito assustador aconteceu. O meu padrinho e seus amigos estavam em cima das árvores na tocaia esperando por algum animal para matarem. Ouvia-se apenas o barulho dos grilos e dos animais noturnos. Tudo estava aparentemente normal, até que meu padrinho começou a ouvir uns barulhos e se preparou para atirar. Pelo som das passadas pesadas, ele acreditou que fosse uma anta, mas um uivo estranho o fez arrepiar. Ele ficou em silêncio esperando o tal animal aparecer, mas foi surpreendido por um grande lobo escuro de olhos avermelhados que tinha uma face infernal. O animal pulou sobre ele e os dois caíram da árvore. Segundo ele não estava muito alto, apenas uns 2 metros e poucos de altura, apenas o suficiente para não ficar diretamente no chão. Nessa hora, ele começou a gritar e chamar por seus amigos que vieram ao seu encontro. Ao se aproximarem, o meu padrinho gritou para eles atirarem naquela fera. Mas estranhamente, eles começaram a rir e chamaram pela besta por Inácio. Misteriosamente, aquele ser saiu de cima de meu padrinho e sumiu na escuridão. Um dos rapazes então se aproximou e ajudou meu padrinho a se levantar. Ele ainda estava em estado de choque, e não era para menos. Aquela noite eles encerraram a caçada e voltaram para casa. O meu padrinho percebeu que Inácio, um de seus amigos, não estava voltando com eles. E se lembrou que os rapazes chamaram aquele monstro de Inácio, e logo ele entrou em pânico. Foi então que os 7 rapazes tiveram que acalmá-lo, prometendo que pela manhã seguinte explicariam tudo. Naquela noite, o meu padrinho não conseguiu pregar os olhos e resolveu contar aos seus pais o que havia acontecido. Foi então que o seu pai disse a ele para se afastar daquelas pessoas, pois o tal Inácio, com certeza, era um lobisomem. O meu padrinho começou então a se afastar dos rapazes. Até de serviço ele mudou. Ele passou a trabalhar na cidade vizinha em outra fazenda de leite. Os rapazes tentavam incansavelmente contato com meu padrinho, mas ele estava disposto a não ter mais amizade com aqueles caras. Até que em uma noite, o meu padrinho Roberval acabou se atrasando no trabalho e precisou voltar de carona do trabalho até metade do caminho. O restante do percurso até a sua casa ele teve que fazer a pé e acabou encontrando os 8 irmãos. O meu padrinho não conseguia parar de olhar para Inácio enquanto conversava com eles e dava a desculpa de estar muito ocupado com um novo trabalho. Os caras perceberam o medo do meu padrinho e resolveram fazer a ele uma proposta. Na realidade, eles faziam parte de uma seita onde todos eram lobisomens e serviam a um lobo superior. Quem fazia parte dessa seita teria tudo o que quisesse, mas em troca deveria servir às trevas, fazendo uma oferta em sacrifício. Os caras disseram ao meu padrinho que existem muitos clãs desses lobisomens pelo mundo, que eles vivem escondidos em sigilo, e que quando despertam qualquer suspeita onde vivem, então eles se mudam para outra cidade, que eles estavam sempre em busca de novos irmãos para fazerem parte do grupo, e como o superior deles havia dito que o meu padrinho tinha um dom de contato com o sobrenatural, então ele foi escolhido para fazer parte dessa irmandade.
O meu padrinho ficou muito assustado com o convite que recebeu e sentindo um medo que ele nunca havia sentido em sua vida, mas a situação dele ainda iria piorar. Os rapazes disseram a ele que se a sua resposta fosse negativa, eles teriam que tirar a vida dele para que o segredo fosse mantido. Meu padrinho Roberval disfarçou e pediu um tempo. Ele disse que iria pensar. Só assim deixaram ele ir. Ele chegou em casa gritando por seu pai, que logo veio ao seu encontro. Ele ficou apavorado com o que o Roberval disse a ele. Foi então que eles decidiram mudar de cidade, sumirem dali antes que o pior acontecesse. Durante aquela noite toda, a família inteira ficou aprontando as coisas para sair logo pela manhãzinha. O pai de meu padrinho tinha na época um velho caminhão, então eles colocaram toda a mudança nele e como na família havia um bebê de menos de 1 ano, eles resolveram esperar o dia nascer para seguir viagem. Só que eles não contavam que aquela última noite ali naquela casinha onde eles moraram por anos seria aterrorizante. Quando deu por volta das 11 da noite, eles começaram a ouvir muitas passadas no quintal da casa. Eles ouviram também muitas respirações ofegantes e grunhidos. Do nada, um uivo alto e rouco fez com que o bebezinho se assustasse e começasse a chorar sem parar. Meu padrinho e sua família estavam todos encurralados pela Irmandade de Lobisomens que queriam tirar a vida deles para que o segredo fosse mantido, já que o meu tio não aceitou fazer o pacto e se juntar a eles. O pai do meu padrinho tinha em casa uma espingarda e então ele ficou de prontidão esperando que aqueles lobisomens invadissem a casa. Roberval, meu padrinho, pegou também um facão afiado e ficou ao lado de seu pai enquanto a sua mãe tentava acalmar o bebê que chorava assustado. Seu outro irmão mais novo também estava com muito medo. Aqueles lobisomens arranhavam a porta da casa. Eles se chocavam contra as paredes. O pai do meu padrinho, desesperado, vendo que aquelas criaturas iriam conseguir arrombar a porta e que só ele e meu padrinho não conseguiriam matar todas aquelas feras, teve a ideia de subir com sua família para cima do telhado por dentro da casa. O local, por ser alto, os lobisomens não teriam acesso ao telhado, e assim eles teriam uma chance de sobreviver. Então eles puxaram um velho armário que não ia ser levado na mudança para poderem subir. Como a casa não tinha forro de laje, foi fácil retirar algumas telhas. Primeiro subiu a mãe de meu padrinho, e quando já estava lá em cima, ela pegou as crianças. Depois o meu padrinho subiu, e por último, o pai dele. Quando todos já estavam lá em cima, ele derrubou o armário e fechou novamente o telhado com as telhas que ele havia retirado. Não demorou muito e aquelas criaturas conseguiram entrar na casa de meu padrinho e estavam em 3. Os outros 5 não estavam com eles. Esses 3 tentaram subir no telhado, justamente pelo armário da família que meu padrinho tinha usado para subir. Mas o armário, por ser de madeira muito antiga, estava toda comida por cupins e não aguentou o peso daquelas criaturas e quebrou. A família de meu padrinho passou a noite toda em cima do telhado e, pelo frio da madrugada, o bebezinho teve hipotermia e quase morreu. Logo que amanheceu o dia, tudo ficou em absoluto silêncio. Aquelas criaturas tinham finalmente sumido. O meu padrinho e sua família desceram do telhado por dentro da casa, que era mais baixo. O pai de Roberval, ainda com muito medo, e não era para menos, pulou e caiu dentro da casa e depois correu até o caminhão. Ele pegou uma escada e todos puderam, enfim, descer de lá de cima. Na mesma hora, eles correram para o hospital para que o bebê fosse atendido. Enquanto a mãe de meu padrinho estava com o bebê no hospital, o pai dele precisou voltar para buscar a espingarda que havia ficado no telhado e o meu padrinho foi com ele. Chegando lá, eles pegaram a arma, mas quando estavam saindo, foram surpreendidos pelos 8 caras que estavam acompanhados por um homem estranho e assustador. Eles começaram a ameaçar o meu padrinho e o seu pai. Eles chegaram a pensar que fosse o fim quando aquele homem assustador deu ordem aos lobisomens que estavam em forma humana para matá-los. Mas um irmão do meu pai e de meu padrinho, que tinha presenciado tudo anteriormente, voltou até a sua casa e pegou também a sua arma e chamou mais 2 vizinhos que também foram armados e chegaram bem na hora. Chegaram lá e, sem pensar, atiraram. Com isso, os caras saíram correndo, fugindo pela mata que tinha ali próximo. Só ficou o cara estranho, que com certeza era o tal chefe que os rapazes haviam falado.
O irmão do pai de meu padrinho atirou várias vezes contra ele, mas nada o matava. Ele apenas desapareceu, sumiu igual fumaça. Eles então agradeceram os 3 homens que havia ajudado eles, mas o irmão do pai do meu padrinho não deixou que eles fossem embora da cidade. Ele levou o pai de meu padrinho até a casa de uma velha feiticeira que tinha não muito longe dali. Ela invocou aquele homem assustador que se tratava de um demônio. O pai do meu padrinho, por intermédio da feiticeira, fez um pacto com aquele demônio que todo ano ele sacrificaria um novilho em troca de viver em paz com a sua família, e com a ajuda da feiticeira, aquele ser aceitou. O clã dos lobisomens logo se mudou da cidade junto de seus pais e nunca mais eles foram vistos. O pai do meu padrinho passou o resto de sua vida ofertando todo ano um bezerro para aquele demônio, que nunca mais apareceu. Eu sei que meu padrinho se casou e mudou para a cidade onde eu vivo hoje. Por ter muita amizade com meus pais, foi ele quem me batizou. Hoje ele já é falecido, como eu disse a vocês no começo do relato, mas passou a mim e aos meus irmãos essa história assustadora que aconteceu com ele e a sua família. E agora, através do canal Histórias de Terror, venho compartilhar ela com vocês. Existe muita coisa sobrenatural por esse mundo afora. Em qualquer lugar pode haver uma irmandade de lobisomem à espreita, em busca de novos membros para fazer o pacto com aquele demônio. E apesar da doce ilusão de um futuro de riquezas e muito promissor, é um caminho sombrio, nas trevas e sem volta, onde o preço a ser pago é muito maior que os benefícios. Obrigado por contarem o meu relato e uma boa